Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Magnino, sou médico fisiatra e coordenador desse podcast aqui. Convido você a conhecer o nosso canal, ativar o sininho e compartilhar o link de mais um episódio. Hoje nós estamos recebendo uma convidada que para mim é muito especial, ela foi minha aluna e hoje ela está à frente de uma grande clínica, doutora Rafaela Trevisan, formada lá na nossa universidade, na Univag em 2020. Proprietária da Clínica Multidisciplinar Humana, especialista em medicina endocannabinoide. Então hoje nós vamos ter um papo mega agradável aqui, porque a medicina endocannabinoide está muito em evidência e nada mais do que trazer uma pessoa especialista nisso, com know-how na área. Rafa, prazer te receber aqui, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Honrado em te ter aqui, viu? Prazer é meu de ter vindo o convite. Que isso. Bom, vamos começar o bate-papo e falando um pouquinho da clínica, tá? Certo. Como é que surgiu a ideia da clínica multidisciplinar? Eu sei muito bem que você me acompanhava, eu sei um pouquinho da história, mas eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público. Eu, que você sabe que adoro a multidisciplinaridade, a minha área é multidisciplinar, né? Então compartilhe um pouquinho pra gente aí, fala um pouquinho pra gente aqui. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Professor, seguinte, tudo surgiu, formei, né? Fui no meio da pandemia, plantão, e aquela loucura, e eu com o neném de 8 meses, recém-formada. Que barra, hein? Fiquei 2 anos ali na linha de frente, ele nasceu exatamente um mês antes da pandemia. Fiquei 2 anos na linha de frente e começou a ser bem exaustivo. E a gente começa a pensar em outras alternativas. Nesse meio tempo, eu já quis fazer a especialização de fisiatria. Isso é verdade, eu me lembro dela me falar isso. Fui influenciada por você mesmo. Uma influência positiva, creio. Totalmente, né? Eu brinquei aqui recente com o professor, mas falei, eu sempre fui apaixonada por você, mas no seu cuidado, no seu jeito de olhar para o paciente diferente mesmo, sem só remediar, mas o que mais que ele tem, o que mais que dá para a gente fazer, qual é a reabilitação daquele paciente. E no meu dia a dia, eu fui vendo que a queixa principal dos pacientes era realmente, doutora, mas eu não consigo encontrar uma físio, ou um pilates, ou alternativas para complementar ali. Perfeito. E aí, no meio desse caminho, de muito trabalho e tudo, fiquei doente, passei muito mal, foram diversas internações e... tenho que contar um pouquinho da minha história, né? Sim, lógico. Mas eu fiquei por 2 anos e meio tendo crises de vômito que duravam 20, 25 horas seguidas, vomitando de minuto em minuto. Isso aí a gente está falando de que ano? Nós estamos falando de 2021. Quer dizer, lógico, segundo semestre de 2021 foi quando começou realmente. Logo após você já ter formado, né? E você já estava praticamente com essa clínica andando? Não. Foi aí que surgiu a ideia. A ideia da clínica. E graças a Deus a ideia da clínica se concretizou muito rápido. Então eu comecei a correr atrás em tudo, assim, no final do ano, depois de eu ter começado a passar mal. Sim. Até então os passares mal estavam não sendo com tanta frequência, né? Então, eu tinha essas crises a cada 2 ou 3 meses. Eu sempre fui uma pessoa que vomitava muito fácil. Fazia muita atividade, sempre fiz muita atividade física, sou formada em balé, né? Sim. E aí, todas as vezes que treinava pra caramba, saía correndo pro banheiro, passava mal. Ficava muito ansiosa, passava mal. E nunca entendi. Só que como era esporádico, não entrava em crises de vômito, vomitar pra mim era ok, vomitei aqui e passou. Só que isso começou a se intensificar depois que eu tive o meu pós-parto, em que eu engordei 13 quilos e eu perdi 32 quilos de uma vez. Que isso? E agora, no início desse ano, que eu descobri o que é a síndrome de Wilk, ou síndrome da artéria mesentérica superior, que realmente ela tem uma angulação diferente, né? Eu nasci com uma angulação mais fechada, que obstrui uma parte do meu intestino. Então, às vezes eu como assim, ai que delícia, na churrascaria, come um pedaço de carne maior, passo mal dentro da churrascaria já. Eu sinto que ele bate no lugarzinho errado ali. Sim. E começa a me dar espasmos, enfim. Então, peraí, vamos só recapitular na data aqui. Então, você ficou de 21 até fechar o diagnóstico, foi em 2020? Início de 2024. 24, ou seja, quase 3 anos aí nessa sofrência aí, né? Meu Deus. E aí, só que depois que eu perdi muito peso, essa é uma síndrome que ser gordinho protege. Porque nós temos o coxinho de gordura entre essa obstrução, que eu sempre tive o corpo que eu tô hoje. Eu engordei 17 quilos desde a minha cirurgia. Então, esse peso me protege. Eu ainda passo mal às vezes, mas são vômitos esporádicos que não entram em crise. Então, por essa perda de peso absurda, tudo se intensificou e aí que viraram as crises. E nisso eu fiquei
2 anos, a cada 2, 3 meses, tendo 1, 2, 3 internações, às vezes, seguidas, assim, que eu só parava de vomitar quando estava sedada ali em coma induzido. E isso aí despertou a questão da clínica, não sei. E isso daí me despertou a questão de eu preciso cuidar da minha saúde mental e do meu físico. E como eu não sabia o que estava acontecendo, tudo indicava que era psicológico. E aí é psicológico, faz exame, tá tudo normal, não encontra nada, e eu sentindo que tinha algo de errado comigo. E eu sempre passava mal, não era quando eu estava nervosa, passava mal quando eu estava relaxada, passava um final de semana incrível. Aí eu comia muito bem e acordava passando mal. Isso devia te deixar encucada, né? Psicológico, muito. Ok, você passando mal. Muito. E creio eu que se você já deve ter sido subestimado em muitas coisas, né? Tipo assim, a gente no meio médico, a gente não pode, tem que pecar por excesso, porque eu sempre falo para os meus alunos, né? Às vezes você deve ter escutado isso muito, você passando mal, isso não é nada, né? E até colegas falando isso, né? Exatamente, eu passei bastante por isso, principalmente porque eu internei no hospital em que eu trabalhei os 2 anos de pandemia, eu morei lá dentro, então todo mundo me conhecia. E teve muitos boatos de tá vindo só porque quer ser medicada, como se eu tivesse com vício em medicação. Eu passei Natal, eu passei Ano Novo, eu passei Páscoa, eu passei aniversários importantes da minha família no hospital e eu só queria estar em casa. Pensando que isso queria um ganho secundário, né? Pelo amor de Deus, né? E também já tive, estando dentro da UTI, com o meu marido do lado, e entrar a médica e falar, vamos conversar que alguma coisa na sua casa está acontecendo. Tipo, você está apanhando dentro de casa, está acontecendo alguma coisa, porque não é normal seu emocional tá assim. Me incomodou muito, dava minhas respostas, mas enfim, até que veio o diagnóstico realmente da síndrome, que é bem rara, e que realmente, estando tão magra daquele jeito, justificaria todos esses sintomas. Fiz a cirurgia, aconteceu um monte de complicação com a cirurgia, mas deu tudo certo. Consegui me recuperar, estou mais gordinha agora. Mas no meio desse caos foi quando eu realmente comecei a pensar qual é a qualidade de vida que eu quero. E eu, por ser muito preocupada... acontecer uma coisa para acontecer, né, Rafa? Porque eu me lembro, a princípio, você vai abordar aqui, que você... Na época da universidade, você tinha um planejamento de ir para os Estados Unidos, fazer fisiatria lá, né? Sim, eu tinha. As coisas mudaram quando o neném chegou. Sim. Os objetivos, os ideais de vida mudaram. Mas, realmente, eu queria muito fazer fisiatria. Só que aí eu pensava, a fisiatria não tem aqui. E Sim. a minha vida hoje, minha família, meu filho, realmente minha rede familiar me ajuda demais com o meu filho, com tudo, pela correria do dia a dia que o médico trabalha, né? Sim, muito. E isso fez com que eu decidisse ficar aqui e pensar quais são as alternativas. E é claro que a parte empresarial pesou bastante na minha vida, porque minha família inteira são de empresários. A família sua é de empresário, né? Eu sempre pensei em ter uma qualidade de vida de vou viajar, gostaria dos meus negócios estarem funcionando, Perfeito. Vou fazer alguma coisa, eu gosto muito de ter qualidade de vida, de comer bem, de viajar bem, né? E aí veio essa ideia. Mas a gente nem tudo são flores, Sim. né? Então nós achamos sempre que vai ser de uma maneira. Comecei tudo muito grande com a ideia da clínica, consegui concretizar ela. Conta pro nosso pessoal aí, ela começou grande quanto, assim, vamos lá. Então, eu estava procurando um local para alugar para fazer a clínica. Nisso, meu sogro e minha sogra têm um terreno, que é onde é a clínica hoje, em Várzea Grande, uma casa de 2.000 metros quadrados, em que eles estão morando em Campo Grande e só o meu marido morava lá. Comecei a morar lá com ele, depois a gente comprou um apartamento e a casa estava à venda, estava ali. Na hora que eu estava procurando terreno, meu sogro falou, epa, pra que você vai alugar um lugar se você tem uma casa daquele tamanho, com piscina, com lugar para pôr estúdio de pilates, Nossa, com perfeito para uma equipe multi, sem né? Sem você pagar, né, aquele aluguel. Então, foi obrigado meu sogro e minha sogra, porque eles realmente fizeram isso se tornar possível. Meus pais me apoiaram demais em questão financeira. Legal. Graças a Deus, na época, a gente também estava investindo, que a gente investe em cripto, né? Mas a gente estava investindo e foi um boom danado, então tudo coincidiu para aquilo funcionar mesmo. Sim. Mas eu acho que eu comecei grande demais, eu poderia ter ido passinhos menores. Sim. Hoje, depois de 2 anos da clínica, as coisas estão na engrenagem um pouquinho mais na marcha Vamos chegar lá nessa questão de conselho para quem está querendo começar. Certo. Mas aí a ideia de abrir a clínica foi então... Pelo problema que você passou, e você falou, não, eu sofri muito, preciso ter mais qualidade de vida. Exato. E aí, né? Também eu comecei a pensar, o que é que eu vou querer me especializar? Será que Sim. eu vou fazer residência? Será que eu vou... Uma coisa rotina... também que não desgastasse tanto seu físico também, Exato. Creio eu, né? E a rotina de residência é muito intensa, muito, né? Tanto é que o próprio nome fala, né? Residência, Exatamente. Você residir no local. Exatamente. Então, assim, eu
decidi não fazer uma residência mesmo. Sim. E decidi encontrar alguma coisa nesse meio do caminho que me satisfizesse. E o que aconteceu foi, no meio do caminho, eu passando mal, eu precisei me tornar paciente da cannabis medicinal. Perfeito. Por quê? Minha colega Carol Metello, também prescritora, pós-graduada em psiquiatria, ela falou, Rafa, e a cannabis? E aí comecei a ler, a gente vê muito estudo sobre o tratamento de náuseas e vômitos na quimioterapia e na melhora do apetite, porque até hoje eu não sinto fome o dia inteiro. Minha fome vem 7 horas da noite e acabou. E você teve bons resultados como paciente? Muito bom resultado no sentido de estar com apetite para pelo menos conseguir comer o básico que eu preciso comer, e realmente me deu uma tranquilidade maior com que eu tivesse menos crises ali, vamos dizer. Só que tinha realmente um problema orgânico comigo, então é óbvio que não ia solucionar milagrosamente, como nenhuma medicação é milagrosa, mas me auxiliou nesse caminho. Quando eu comecei a tomar, eu já falei, gente, isso é uma área que me interessa demais. Porque trata dor, trata autismo, trata Parkinson, trata Alzheimer, e eu adoro de tudo. Vou mais a fundo nisso, né? E eu sempre gostei de tudo na faculdade. Então eu passava no módulo de neuro, eu queria ser neuro. Eu passava no módulo de psiquiatria, eu queria ser psiquiatra. Aí eu passava no de cardio, por mais que eu detestasse, o professor me fazia querer fazer cardio naquele período. Mas tudo faltava essa multidisciplinariedade, que foi o que você me trouxe dessa visão realmente, de olhar por completo para o paciente. E a cannabis medicinal é 100% isso, né? Sim, se você for ver, né, o ser humano, Rafa, eu me recordo de falando isso para vocês, o ser humano é um ser biopsicossocial. Ele não é só o físico, o biológico, ele é a parte psíquica e ele é a parte social. Senão a maior parte é a psíquica. Então, isso é muito importante. Nós, médicos, eu sempre replico isso aos meus alunos, você está aqui para falar isso a gente tem que olhar o paciente assim, como um ser biopsicossocial. Às vezes ele não vai poder fazer um tratamento que você propõe pela questão social dele, né? Ou às vezes pela condição psicológica dele ou pela condição orgânica. Então, e aí veio a cannabis e a questão da multidisciplinaridade. Como é que surgiu isso aí? Cunhou que, com a ideia da clínica e a cannabis, atende muita dor, atende muito paciente que precisa de qualidade de vida mesmo, que não pode passar por uma grande cirurgia. Então, o que a gente tem que entrar? Com a físio, com o nutricionista, com o psicólogo, com toda essa equipe para dar todo o apoio que ele precisa para conquistar essa qualidade de vida, né? E fala aí para o pessoal de casa que nos acompanha, esse começar grande seria também número de profissionais também, não só pelo espaço físico, né? Sim. Como é que você começou lá? Eu imaginei que a minha ideia era fazer uma clínica popular, era atender pessoas que precisam de ótimo atendimento, independente de como fosse, eu ia prestar um bom atendimento. Automaticamente, com o passar dos meses, em que eu tinha várias especialidades, foi se filtrando naturalmente a tendência que a clínica pegou, que foi saúde mental e física. Perfeito. Então, hoje a gente está com 5 psicólogos, a gente está com 2 nutricionistas, nós temos 2 fisioterapeutas que também têm aula de pilates, que são por fisioterapeutas, tem 2 psiquiatras, tem eu atendo bacana, como clínico hein? geral, mas Voltada para essa área da... Exato, 99% dos meus atendimentos já são de cannabis hoje, graças a Deus. Mas eu tenho pacientes que lá no início da clínica se consultaram de clínico comigo e não tem nada melhor que boca a boca, né? Sim, não tem. Então, as famílias inteiras se consultam comigo. Então, eu mantenho o valor de 2 anos e meio atrás. Fisioterapeuta, psiquiatra, nutricionista, psicóloga. Nutricionista, psiquiatra, psicólogos... nutricionista, fisioterapeuta, fisioterapeutas. É um corpo bacana, clínico, né? É bem completo, assim. E o que não tem, a gente dá um jeito de arrumar para o paciente fazer. Sim, Nós temos também, assim, algumas massagens, alguns procedimentos estéticos que estão ali para quem quiser complementar. Mas, realmente, assim, de foco de compartilharmos pacientes, isso é muito legal, né? Poder conversar com o psicólogo do seu paciente e falar o que você vê e como você acha. E quais as dificuldades que você encontrou no começo? Porque começar grande também é um desafio que, não é fácil, né? Eu acho que a minha maior... Corpo clínico foi a dificuldade, você acha? Ou foi mesmo... Não, eu não achei difícil formar o corpo clínico. Até porque eu já tinha alguns parceiros, amigos que estavam querendo começar também e dispostos a fazer dar certo, que começaram aí, atendia um paciente por dia em Várzea Grande, voltava, e que hoje está com 2 meses de agenda cheia, por exemplo, a psiquiatria. Que legal, hein? Então,
Quer dizer, acreditaram no projeto, né? Exatamente, estiveram dispostos a falar, não, Rafa, eu atendo 1, depois eu atendo 2 e hoje tenho 16 em uma tarde, né? Então, assim, é muito legal ver esse crescimento. Em relação a colaboradores, eu não tive tanto problema. O que eu me decepcionei muito é que na faculdade a gente não aprende nada, na verdade, sobre empresa, né? Eu vejo que hoje na Univag até está falando mais sobre marketing, sobre empreendedorismo. Isso é muito legal. Nós trouxemos, não sei se você recorda dela, a professora Giovana aqui, ela que é a responsável pelos alunos para falar disso aí. Ela está bem à frente disso aí. Muito legal, né? Muito legal. Eu acho que é uma ideia inovadora. Eu até parabenizei o diretor lá, o Paulo, pela ideia, porque realmente a gente sai muito mal formado nisso, né? Nós somos... Sem instrução nenhuma nisso. Você é médico, mas você não é mais nada. Você não sabe gerenciar nada. Eu acho que precisa, né? Até porque hoje, não cabe hoje o profissional, seja de que área for da área da saúde, não está atento à parte comercial, empresarial, divulgação, e a gente precisa estar atento. Isso que o mercado pede isso hoje. Né? Com certeza. E essa parte da equipe em si, uma coisa que eu acho interessante falar, mas é dar oportunidade para quem quer e não para aquele que precisa. Então, eu acho que isso aí é um diferencial que a clínica tem. Em relação à escolha dos funcionários, eu falo, assim, em relação ao amadurecimento pessoal disso, você quer abrir a sua clínica, coloque pessoas que estão procurando serviço, que querem trabalhar, e não pessoas que você fala, fulano queria ajudar ele, mas o fulano não vai trabalhar. Então, assim, foram muitas decepções até eu saber me impor como uma chefe. Até eu saber realmente filtrar e falar que é CNPJ, que não é CPF. E você acha que ter aberto uma coisa muito grande no começo te ensinou isso também? Me ensinou demais, né? Aprendi muitas coisas. Então, assim, hoje quando vem alguém me perguntar, meu irmão abriu uma clínica também agora de psiquiatria e psicologia, estando na faculdade de medicina. Mas... eu falei para ele, vai devagarzinho, começa bem pequenininho, faz bem diferente do que eu fiz para ter um retorno mais rápido. No início foi difícil de ter retorno. Uma casa de 2.000 metros quadrados, o custo fixo só que tem ali de energia, de jardineiro, de piscineiro, de tudo é muito alto. Então, eu poderia ter ido com mais calma. Sim, aberto um espaço menor e daí crescendo. Com eu estar passando até agora mal, até maio desse ano. Então, foi um período muito duro que se eu tivesse bem de saúde, provavelmente teria sido melhor ainda. Se entregado melhor, né? Mas foi assim, abri a clínica, já estava passando mal e aí eu fui até maio desse ano passando mal. Mas olha, você sabe que eu acredito muito em propósito de vida, né? Eu acho que se às vezes não tivesse acontecido todo esse perrengue que você passou aí, que foi pesado, né, coisa de saúde, às vezes você não teria tido essa ideia de ter mais qualidade de vida, às vezes você teria se embrenhado, às vezes em aventuras ou áreas que precisassem mais de você. Então, tudo na vida tem um porquê, né? 100%. Eu acho que me deu um propósito, um entendimento espiritual muito maior, um entendimento pessoal e de amadurecimento muito grande que eu precisava passar. E eu acredito muito que Deus não faz nenhuma veinha fora do lugar. Não faz. Né? Então, se eu tenho uma veinha fora do lugar, não vou chorar. Mas eu passei tudo que eu precisava passar, ele sabe o que ele estava fazendo. Exatamente, entendeu? Perfeito. Então, é isso, aprendizado. Concordo contigo. E quais são os diferenciais que você tem lá, além desse corpo clínico aí? Fala para o nosso público aí. Em questão de diferenciais, por exemplo, com o tratamento da cannabis medicinal, eu não consigo fazer uma consulta e falar, retorno em 30 dias e depois você volta daqui tanto tempo. Eu sou obrigada no meu tratamento a prestar um atendimento, pelo menos nos 2 primeiros meses, semanal, após a chegada da medicação. Então, quer dizer, um diferencial é esse acompanhamento mais próximo do paciente, Comigo, né? todos os acompanhamentos. Isso é importante, então, né? Muito importante. Então, assim... Dá uma confiança do paciente para com o médico, tudo isso. E né? ao longo das semanas, você, como a cannabis é uma medicação de a cada 5, 7 dias eu consigo ajustar a dose e já ver os resultados, diferente de medicações psiquiátricas tradicionais que levam um tempo de adaptação, eu tenho essa facilidade de ajustar. E se eu não propusesse isso para os meus pacientes, que no início eu fazia consulta avulsa, retorno, depois uma nova consulta, só que a aderência dos pacientes não era a mesma e automaticamente eu não tinha resultado no meu paciente. Entendi. Porque tem paciente que precisa de 2 gotas 2 vezes por dia, tem paciente que precisa de 20 gotas 3 vezes por dia. Esse acompanhamento no início é muito importante, muito. Né? Então, assim, às vezes o paciente chega para mim e fala, doutora, eu já tomei 2 anos de cannabis, quanto você tomava? 3 gotinhas de manhã e 3 à noite. O que você sentiu diferença? No início eu senti um pouco, mas depois nada. Não chegou na dose certa, respondeu bem, mas o carro desacelerou porque a dose não estava no ponto ideal.
Então, o que eu faço eu vou tentar de tudo para chegar nessa dose ideal dentro desses 2 meses. Depois desse prazo, é claro, pacientes Parkinson, pacientes autistas, eu preciso de mais tempo. Então, eu tenho a opção de acompanhamento de 6 meses também. Sim. E que nele eu vejo o paciente quantas vezes precisarem até ver a resposta. Perfeito. E sou muito sincera também. Uma grande minoria não responde mal, mas não responde bem a medicação. E você já chega na primeira consulta e fala isso para o teu paciente. 100%. Isso é importante, né? Eu atendo muito paciente esperando milagre. E eu entendo. Não. Porque é uma Minha medicação área também tem isso muito, que né? ou você tem muito preconceito ou você deposita todas as suas esperanças porque é a última coisa que eu vou tentar que me sobrou de alternativa. Então, eu atendo muito paciente que senta na minha frente. Paralisia cerebral, cadeira de rodas, eu vou andar, eu vou pentear meu cabelo sozinho, eu falo, calma. Se você aprendeu bem no meu ambulatório, a gente tem que ter muito cuidado em dar prognósticos, né? Então, eu lido com isso muito também. Para todos os pacientes, não é uma panaceia, isso não é milagre, não é medicação que cura tudo, ela vai te trazer qualidade de vida de acordo com o que você responder. É mais uma ferramenta no processo do paciente. Exatamente. Né? Daqui 2 meses, se eu ver que não está satisfatório e eu achar que eu posso propor uma composição diferente que talvez iria te agregar mais, show, a gente tenta. Vamos remanejar. Se eu ver que foi aquela alternativa, você não respondeu nada bem do que espera, eu já sei que aquilo ali não é o suficiente. Então, eu tenho, sei lá, até hoje eu acho que eu tive 3 pacientes e 2 até foram mais recentes e que não funcionou bem o tratamento. Sim. Não ficou ruim, mas não ficou bem. Inclusive, mandei ela pro senhor depois. Mas eu falei, vai no Fabiano ver o que mais dá para propor, porque eu não preciso fazer milagre. Eu não tô aqui para fazer milagre, eu tô aqui para tentar ajudar. Sim. E se não tá ajudando, para que você vai gastar dinheiro com aquilo? Sim, não né? É mais um gasto. Mas eu acho que o seu diferencial também muito aí, Rafa, é jogar aberto com o paciente. Muito. Porque, assim, quando esses pacientes que vão para nossas respectivas áreas, eles já chegam muito desesperançosos com tratamentos que tem no dia a dia, né? Aquele paciente que só vai para fisioterapia ou que fica tomando muito analgésico, muito anti-inflamatório e sofre as consequências disso e não tem o resultado esperado. E aí, quando a gente entra com um tratamento, seja ele a base da cannabis, seja, no meu caso, a toxina botulínica, e a gente lida com pacientes com sequelas muito graves, né? Que já chega, às vezes, pra gente numa fase tardia, né? Conseguir, Perfeito. Talvez, voltar com aquela qualidade E aí, melhor. eles depositam uma esperança muito grande. E eu acho que é importante a gente desmistificar isso para o paciente e falar para ele, jogar aberto. Falei, olha, no começo, isso aqui é mais uma forma de tratamento, isso não faz milagre. Isso, às vezes, depende muito também do como está a sua doença no momento, do que você vai fazer, né? Então, eu acho isso muito importante. E o que eu acho legal é até com esses pacientes que passou os 2 meses iniciais e eu vejo que não foi o esperado. Eu olho e falo, olha, dona fulana, o que você sentiu de diferença do tratamento? Ai, doutora, eu realmente estou com muita dor ainda. Eu falo, eu também não estou satisfeita, também não estou feliz. Acho que a gente tem que procurar outras alternativas. Eu mesma entro com alopáticos. Reajustar a rota, né? Vamos tentar fazer o que for possível para te melhorar. Eu marquei com outra médica da dor. Vai na outra médica da dor. O que acontece? Todas voltam para mim, fala como foi a consulta. O que você acha, doutor? Você acha que eu vou desse lado? Porque mas ter relação essa de confiança, honestidade né? faz o paciente voltar para você, mesmo que eu não vou ter esse tratamento, mas eu queria saber o que você tem para me falar. E isso é muito prazeroso também, né? Confiança, eu acho que o bom acolhimento que você faz na tua clínica, isso tudo entra, né? E vamos entrar um pouquinho nessa parte da medicina endocannabinoide. Como é que foi a tua formação nisso aí? Conta pra gente. Eu fiz a certificação internacional em medicina endocannabinoide pela Weekend Academy. Que ano foi isso? 2020. 2020. E se foi 2020 que eu fiz ou foi 2021? Foi 2021. Perfeito. Tá? 2020 foi quando meu filho nasceu. 2021, quando eu já estava passando mal. Fiz numa expectativa grandíssima de aprender muitas coisas e foi incrível, foi ótimo. Eram 24 países diferentes participando, aulas em português, inglês e espanhol simultâneo. Então, um conteúdo muito legal, uma base muito bacana, mas nada que se iguale à prática mesmo. Então, assim, foi algo fundamental. E essa prática, você fala prática clínica ou prática de curso? Prática clínica mesmo, porque
O curso te dá uma base muito boa, mas nada do que você está com o paciente na sua frente, cada um apresentando um sintoma de um jeito diferente e que com o tempo você vai entendendo padrões, coisas que não são ditas e que estão aparecendo. E, inclusive, estou desenvolvendo um curso agora. Perfeito. Já está convidada a vir gravar aqui, né, pessoal? Vai ser um prazer. E nesse curso eu viso muito a prescrição mesmo. Vai ter a base, vai ter tudo, mas... Hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando sobre o protocolo de tratamento do autismo com cannabis. O protocolo de tratamento do Parkinson. Não existe protocolo. Não tem. É paciente para paciente. É individual, é único, cada um vai ter uma contraindicação, uma resposta diferente, então não adianta seguir por protocolos. Então, nesse curso eu venho mostrando muito o raciocínio clínico que eu tenho com cada paciente, e em cada queixa, redução de danos, que a gente trata bastante de drogas e tudo, como... que cada um responde de um jeito para cada tipo de droga, qual que é a melhor opção de óleo. Perfeito, então, acho isso é só na prática e eu não vejo isso em outros cursos. Entende? Essa forma de raciocinar. Os cursos são muito voltados, aquele qual perfilzão, é o mecanismo de protocolos. ação, o que é isso daqui, pode ou não pode THC, mas todo o restante falta. Então, seria mais essa parte do raciocínio clínico e de interações medicamentosas, que pouco muito são importante, faladas. né? Legal isso, hein? Que, querendo ou não, você tem uma veia empreendedora, hein? A gente tenta. E vem cá, vamos continuar nesse assunto da medicina cannabinoide. O que é a tal da medicina cannabinoide? Para quem não nos está assistindo e nos escutando, explica para o pessoal aí. O que o tal da cannabis trata, o que ela é, qual o mecanismo de ação. Explica um pouquinho para o nosso público aí, a tal da medicina no canabinoide. Eu acho que é muito legal, que é muito novo para muita gente e muito interessante. Para a gente entender o porquê que ela trata tantas doenças, porque isso é o que a maioria das pessoas falam, né? Mas serve para tudo? Não é bem assim, mas serve para uma vasta gama ali de doenças. Quais? Vamos lá. Fibromialgia, artrite, doenças reumatológicas no geral, doenças neurológicas, então esclerose múltipla, autismo, como eu já disse algumas vezes, o Parkinson, o Alzheimer, casos de depressão e ansiedade extrema mesmo, com crise de pânico, principalmente aqueles que são por estresse pós-traumático, tem uma excelente resposta. Insônia, tem muito. Insônia demais, então a gente consegue desmamar muitas medicações e às vezes fica só com um olhinho e aí você consegue pegar o que a cannabis faz, né? Ela age principalmente no humor, então melhorando ali a ansiedade, depressão, enfim, melhorando o humor, o sono, então regula o ciclo circadiano, então ele não é uma medicação que ceda. E é isso que eu vejo muito. Muitos idosos tomando Zolpidem, tomando Frontal, tomando Rivotril. Risco de efeitos colaterais sérios, queda, né? Queda, né? Fratura. Risco de fratura de fêmur, isso é o que a gente mais vê, né? E a cannabis, apesar de ter um ótimo potencial de indução e manutenção do sono, ela não causa essa sonolência. Então, o paciente acorda de madrugada para fazer xixi, ele não está meio tonto da medicação para tropeçar num tapete. Sedativo, né? Exato. Então, o paciente não se sente sedado. O que o paciente sente nos primeiros dias? Uma preguiça muito gostosa. Então, o paciente fala, então é uma preguicinha o dia inteiro. Mas, se eu preciso fazer alguma coisa, eu não vou dormir. Eu acho que a cannabis, sim, perfeito. Eu acho que a cannabis, eu sou prescritor também, não sei se você sabe, não é meu carro-chefe, mas depois eu vou até falar de um exemplo aqui de um paciente que essa semana eu recebi no meu consultório e eu estava tratando ela com canabidiol. Mas eu vejo ela, primeiro, fácil adesão, porque é gota, né? Pouco efeito colateral, a adesão do paciente é melhor. E muito desses medicamentos que as pessoas usam, tanto para sonolência, como para dor, como para quadros depressivos, tem muito efeito colateral. Muito, desde ganho de peso, aí você pega, isso vai levar a outros problemas, o paciente tem dor lombar, ganha peso, boca seca, problemas cardíacos, vamos lembrar dos tricíclicos aí, risco de queda, como nós pontuamos há pouco. Então, eu acho que o canabidiol veio para revolucionar. Risco de dependência. Risco de dependência, Uma coisa né? muito interessante é que as pessoas falam, eu tenho medo de ficar viciada. O que acontece que é legal falam a gente... pra você isso? Muito. Doutora, eu não vou ficar chapada? Não vou ficar viciada? Eu também falo, calma, a gente está falando de medicação, né? A gente compra remédio, drogaria. Tudo ali é drogas. Se você tomar uma cartela inteira, vai ter um efeito que você não quer. Se você tomar na dose certa, vai fazer o seu tratamento. Uma coisa interessante de entender é que o THC, que é uma das substâncias das 500... Isso, explica pra gente isso aí, que eu queria entrar nisso aí. Como é que é o canabidiol? Ele não é só extrato da cannabis.
você tem as formas do canabidiol. Explica para o nosso público aí, por favor. A cannabis medicinal nada mais é do que a medicação em vidrinho, normalmente em óleo, apesar de ter cápsula, gama, intravaginal, tópico, hoje em dia tem vários. Mas nós temos mais de 500 componentes, entre os canabinoides, fitocannabinoides, flavonoides, terpenos. E dentre esses 500 componentes, quando a gente consegue utilizar todos esses componentes em uma medicação só, é o olhinho full spectrum que a gente chama. Por que é legal? Ou seja, as pessoas falam, mas não é o óleo da maconha. É a mesma coisa, só que ali dentro em doses homeopáticas, vamos dizer assim, doses terapêuticas, né? Então, o THC, ele é o único dos 500 componentes que tem na planta que vai causar alguma alteração do seu nível de consciência se em doses excessivas. Que é no caso, por exemplo, do fumado recreativo e legal. A gente não sabe a procedência, a gente não sabe com que foi tratada a planta e tem muito THC. Então, por isso que altera nível de consciência. Quando a gente fala da medicação, as pessoas falam, mas não tem THC. Para dor, principalmente, tem, e em muitos casos é necessário. Sim. Só que a gente contrabalanceia com o CBD, que é antipsicótico, que é ele neutraliza os efeitos psicotrópicos do THC. Hoje, antes também era conhecido que só o THC age no sistema nervoso central. O CBD também age. Sim. Hoje a gente já sabe que ele age. Então, os dois são psicoativos, mas o THC é psicotrópico, que altera. Então, tomado isso de forma correta, é ótimo, é super benéfico para o paciente, com essas propriedades ansiolíticas, analgésicas, anti-inflamatórias, neuroprotetora. Atua em receptor CB. CB1 e CB2. E o que acontece que a gente não tem tanto conhecimento assim para todo mundo? Somente há 35 anos atrás foi quando descobriram esse sistema endocannabinoide. Sim. E ao descobrirem, viram que esses receptores eles eram os responsáveis pelo equilíbrio do organismo, trazer a homeostase do corpo. Então, no geral, se eu estou muito ansiosa, a tendência é eu te deixar no equilíbrio. Se eu estou com um sono errado, a tendência é te trazer o equilíbrio. Então, viu que esse sistema endocannabinoide, esses receptores... Ele regula muita coisa, né? Eles estão presentes em todos os locais do nosso corpo, desde útero, intestino, pele, cérebro, olhos, tudo. Então, no glaucoma tem resposta porque tem no olho. Intestino, melhora às vezes padrão intestinal, né? Muito. Às vezes a pessoa está com constipação, melhora. Doença de Crohn, síndrome do intestino irritável. Pacientes autistas costumam ter muita inflamação intestinal, ser mais ressecado, começa a fazer cocô todo dia. Sim. Então, é muito interessante porque tem essa ação multipotencial. É muito legal. Para quem maneja, eu acho que você deve ter resultados bem legais. É muito legal. Ainda mais porque o que eu gosto mesmo é do BO. Eu gosto do BO. do paciente complicado. Que toma um monte de remédio e ainda assim tomando pregabalina, duloxetina, gabapentina e trazodona junto, continua com insônia, continua com dor, continua tudo. E aí você fala, epa... Aí a gente tem que medir as expectativas também do paciente. Olha, mas assim, esses pacientes são os melhores, realmente. Que são os melhores. Eu vou te contar um caso aqui. Eu tenho uma paciente no consultório, um abraço para ela vai estar nos assistindo, vai ver. Essa semana ela até me deu, eu fiquei muito feliz, ela me deu uma lembrança, mandou uma mensagem muito bonita, né, do quanto ela foi grata pelo cuidado com ela. Ela é uma fibromialgica com problemas no trabalho, familiar, fruto desse quadro de dor, só que o paciente fibromialgia, para quem não sabe, é um paciente que às vezes você não vê a olho nu, mas ele sofre dor, tem fadiga, tem tudo aquilo. E assim, ela procurou uma terceira opinião, quando ela chegou em mim, já foi a terceira opinião, não respondendo a outros tratamentos, e já veio com aquele polifarmácia, né? Tricíclicos, duais, anticonvulsivantes para dor, refém de medicamentos para sono e muito efeito colateral, né? Ganhou muito peso e tal. E ela chegou para mim num determinado momento, assim, nós evoluímos bem com ela, só que ela precisava evoluir mais. Eu falei assim, professor, não, doutor, o que você acha do canabidiol? Eu falei, é um ótimo medicamento. Só que nós vamos entrar nesse mérito aí da questão de valores e ela não tinha tanta condição, mas ela quis peitar, falou, podemos passar e passamos. Começamos o tratamento para ela e tal, e ela retornou depois de um período, que eu pedi para ela voltar, ela já estava estabilizada, mas muito efeito colateral dos medicamentos que ela estava tomando. E ela voltou assim, falou, olha, eu nunca tive uma melhora igual eu estou tendo agora. Obrigado, tal, por você me acompanhar, por não desistir de mim.
tão grata. 3 gotinhas, já desmamamos do Luxetina dela, já desmamamos, porque ela faz acompanhamento com o psiquiatra não era muito alinhado, né? Isso acontece com frequência. Muito, e aí fica complicado a gente também tirar tudo assim, né? Sim. E, enfim, mas muito grato e já está em desmame desses outros medicamentos, só está quase agora só com canabidiol. E está mega feliz, aderindo a tratamento, está em academia. Muito menos efeito colateral. Muito menos efeito colateral. Perdeu não sei quantos quilos já. É que ela age muito bem também na modulação da percepção da dor. Sim. Então, até aqueles pacientes que sobrou um pouco de dor falam, doutora, mas agora eu tenho disposição, agora eu consigo fazer as minhas coisas, eu consigo não dar patada em quem cuida de mim, porque eu consigo perceber essa dor de uma maneira diferente. E na sua abordagem clínica, você já mencionou aqui, mas eu quero aprofundar nesse assunto. Quais são as condições mais comuns, patologias mais comuns que você trata no dia a dia? Porque são várias, né? Uhum. Mas no seu dia a dia, teu carro-chefe é dor? Dor, redução de danos, redução muito. De danos. Autismo, muito. Autismo, muito, né? Parkinson, muito. Alzheimer agora está aumentando. IPC, né? Com convulsão, quadro convulsivo também, né? Epilepsia, né? Nossa, muitos também agora. Então, assim, normalmente vem esses quadros mais graves. Quando são quadros, por exemplo, ansiosos, depressivos, com estresse pós-traumático, também chegam até mim, mas já vindo com tudo que já tentou na vida. Sim. E que leu muito sobre cannabis e, doutora, pelo amor de Deus, eu vou querer essa alternativa. Uma coisa eu acho que você comentou, só que eu acho válido falar, sobre o custo da medicação. Isso. Né? Conta um pouquinho pra gente aí, o paciente que tem interesse, que enxerga a necessidade. Qual que é o valor, que mais ou menos em média, que ele gasta? Então, a gente precisa entender que nós temos a cannabis medicinal das farmácias, que compra com receita azul ou amarela. Nós temos a cannabis medicinal importada, que vem com autorização da Anvisa, chega pelo correio na sua casa, que são excelentes. E nós temos as associações do Brasil, que produzem óleos muito mais em conta, com concentrações muito interessantes, sem fins lucrativos. Então, eles produzem realmente e vendem num valor muito mais acessível. Então, mais ou menos quanto aí para o pessoal? A partir de R$ 290 tem um frasquinho. E esse frasquinho vai durar, sim, uns 2 meses. Qual que é a diferença de saber prescrever e de conhecer os fornecedores? Primeiro, tem que saber a qualidade, procedência, se tem todas as certificações. Mas realmente ir atrás de novas marcas. A gente recebe no consultório muito pouco sobre cannabis. Eu mais porque todo mundo fala, a Rafa prescreve, então acabam me procurando. Mas eu não vejo essa procura com outros médicos para falar sobre cannabis medicinal. Sim. E isso faz toda a diferença, né? Esse conhecimento da medicação. E quanto mais fornecedores você conhecer, produtos e marcas diferentes, você consegue também vendo o padrão de que cada marca responde melhor para um tipo de doença. Igual os medicamentos genéricos. Sim, tem você pegar um medicamento X do normal e do genérico, a diferença é enorme. E na cannabis, não só pela qualidade do produto em si, mas por quê? Cada planta tem muitas espécies da cannabis. E cada uma tem uma quantidade de terpenos, de flavonoides diferente. Então, por exemplo, eu tenho uma associação que eu amo, que eu adoro prescrever para pacientes fibromiálgicos, porque tem uma proporção de CBD e THC muito legal e porque os flavonoides e os terpenos que estão lá ajudando nesse efeito melhoram muito a fadiga do paciente, que tem a fadiga da fibra. Sim. O paciente que já convulsiona, eu já prefiro ir para cá, porque eu já vi que isso daqui responde muito melhor. Então, assim, de associações, nós temos produtos de R$ 290, que é possível o tratamento, que vale a pena a tentativa, e que pode chegar ali a 800, 900, 1.000, 2.000 reais um frasco. Os importados, nós temos ótimos produtos por 700, 500 reais, que vão durar em torno de 4 meses. Então, se você for dividir, não sai caro. Não sai. É um investimento um pouco mais, né, um pouquinho maior ali na hora da compra, mas ele rende muito. Quanto vai te ofertar, né, de trazer de menos efeito colateral, Exato. De adesão, é muito fácil a adesão, né? Eu acho que isso é E no futuro, tirando outras medicações, diminui-se mais ainda o gasto valor final. do gasto, né? Qual que é o problema hoje que eu vejo nos que tem na farmácia? São produtos de qualidade, uns mais, outros menos, mas é o valor. As concentrações dos produtos da farmácia daqui custam 700, 800 reais, que tem, por exemplo, 50 miligramas por ml.
Um importado de R$700 tem 200 miligramas por ml. E aí, com 2, 3 gotinhas, eu resolvo e dura muito mais tempo. Entendi. E se eu compro aqui, em um mês acabou R$700. Entendi. Então, é complicado prescrever o daqui. O que eu prescrevo aqui normalmente? Vamos iniciar, é urgente, a gente inicia com o da farmácia e espera o outro chegar. Sim, perfeito. Ou, doutora, pedi, não deu tempo de chegar, tá preso na Anvisa, ainda não liberaram. Vamos pro da farmácia como um step, deixa ele ali guardadinho depois para outro, se tiver alguma intercorrência, mas não é o melhor custo-benefício para o paciente manter realmente. Às vezes ele inicia ali para uma urgência e espera o outro chegar. Exatamente. Eu uso isso muito. E vem cá, a questão da desinformação eu vejo também como uma barreira que, lógico, hoje já nem tanto mais, mas ainda deve ter muito, né? Tanto do ponto de vista do paciente, o paciente é leigo, né? Ele não tem obrigação nenhuma, a obrigação é nossa de falar para ele do tratamento que você quer propor, mas também no meio médico. Eu acho que isso é uma coisa muito complicada, porque quem prescreve sabe qual benefício leva para o teu paciente, traz para o seu paciente, né? Mas muitos médicos, eu acho que pela desinformação, com certeza, criticam o tratamento X e Y, no caso da cannabis não é diferente. E é literalmente pela desinformação. E conta um pouquinho para a gente aí, se você vê isso na sua prática clínica, tanto do paciente como de colegas que são contra, que jogam contra por não saber. Quanto que essa desinformação influencia nisso aí? Você que está muito em cima disso. No meu dia a dia, eu não sinto tanta parte do preconceito, tá? Sim. Por quê? Porque eu acho que eu sei lidar hoje de uma maneira muito natural. O que a pessoa vir falar comigo, eu consigo dar argumentos e mostrar para ela que não é bem assim. Sim. Então, isso já não me atinge tanto. Em relação aos meus pacientes, é muito legal porque a maioria estuda antes de ir para consulta. Sério? E quer tirar as dúvidas. Ah, que legal. Com certeza. Eu vou fazer consulta de cannabis, meu Deus, será que vai acontecer isso? Será que eu vou sentir isso? Será que... E aí eles costumam pesquisar, e eu amo quando isso acontece. Porque aí rola uma troca e um diálogo muito legal, né? muito melhor, né? Mas quando não se sabe, eu explico o mecanismo de ação para o paciente. Eu explico como que é o tempo de atuação para ele entender o porquê que tem que ser nesse horário, não pode ser junto com esse remédio. Que aí a adesão é muito superior do que eu falar, toma 3 e volta e faz assim. Sim. Então, quando eles entendem esse processo, é muito mais fácil e muito melhor de adesão. Em relação a colegas profissionais, tem bastante, né? Mas muito por desinformação, Muito né? por desinformação. A grande maioria, com esse preconceito ainda, vem de médicos mais velhos, que já são há mais tempo aí médicos, e que o que ainda ao tem meu aquela ver, visão da... é a ignorância, que é a falta de informação, a falta de conhecimento, né? E que eu vejo muitas vezes que eles não querem ter o conhecimento. Você vai falar, não tem discussão. Você fala uma coisa, mas ele nem vai parar para pesquisar em casa. Entendi. O que eu vejo como uma grande burrice, desculpa falar. Por quê? Hoje em dia, cada vez mais os pacientes estão procurando mais porque estão vendo resultados. Sim. E cada vez mais o cardiologista vai estar com o paciente que toma cannabis. Sim. O vascular, que mexe com a parte de coagulação também, por exemplo, o cardio, vai estar com o paciente que toma cannabis. E as interações medicamentosas? Isso qualquer médico tem que saber. Sim. Na faculdade a gente estuda interação medicamentosa de tudo, de todos, para tudo. Não só para aquela área que você quer. E com a cannabis não devia ser diferente, né? Mas eu vejo Mas ainda que... é pouco abordada nas universidades, né? Muito pouco. Muito pouco. Mas eu vejo assim que os jovens hoje que estão formando, que estão nas ligas, estão me procurando um monte. Estão muito interessados. Quando eu faço uma palestra na faculdade, lota, porque tem um monte de gente curiosa para entender e que depois fala, meu Deus, não acreditava nisso, doutora. Mas não, que olha, eu vou te legal. falar, eu estou muito honrado de te receber aqui, porque além de você ter sido minha aluna, eu acho que é muito esclarecedor esse bate-papo, porque tem muita gente interessada e muita gente com receio, principalmente esse pessoal mais antigo, receio de iniciar um tratamento, por, não, estou usando canabidiol, cannabis, maconha, né? E então esses bate-papos são importantes. E conta um pouquinho para a gente aqui, nós que temos muito alunos, que você foi minha aluna, que tem o interesse em seguir essa linha de clínica, né? O que ele deve, como é que deve ser o caminho? O que você aconselha ele a seguir? Tipo, terminou a faculdade, onde que eu devo procurar? O que eu devo fazer?
Dá o caminho das pedras. Em relação à clínica, empresa ou em relação à cannabis? Clínica, a parte da cannabis. Na canabidiol, no caso do canabidiol. Sim, é. Bom, primeiro procurar informação. Realmente pegar, ir atrás de arquivo, ir atrás de médico que já prescreve, conversar. Oi, tem um grupo para eu entrar? É assim que eu fui entrando. E cursos, sabe? Cursos também. Então, tem esse da Weekend Academy, que é uma certificação muito boa. Nós temos também hoje, nós é ótimo, né? Sim, mas tem hoje a Sativa Education, que é da doutora Paula D'Austella, de São Paulo, uma médica incrível, radiologista, que hoje é à frente, se eu não me engano, no Einstein ou no Sírio-Libanês, que lidera essa pós-graduação, que é muito legal. E tem vários cursos hoje. Existem faculdades dando cursos mais curtos de graça. Então, a UFSC tem ótimos cursos. Tem várias faculdades que estão fazendo isso. Primeiro passo, procurar onde é que você quer começar. Sim. Né? E tem já uma sociedade? Como é que está? Quais os eventos? Não tem, né? Eu acho que isso... A sociedade não. Então, até quando você fala assim, especialista em medicina endocannabinoide, não posso ser chamada de especialista. Sim, eu acho que isso é um problema para o negócio. É um problema. Porque falta uma especialidade para dar respaldo e essa sociedade organizar mais eventos, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante para o crescimento. Hoje tem vários eventos. Então, tem a Expo Cannabis, tem os eventos da própria Weekend, que eu me formei, que eles estão fazendo presencial anual gigantesco, que é... Então, já tem vários eventos disso que são muito bacanas. Mas o que vai realmente agregar para a sua prática clínica e para seu conhecimento vai ser algum curso mais completo mesmo, que vai ser necessário fazer. Fora isso, começar de leve. Você quer começar a medicar? Não tem problema, qualquer médico pode prescrever. Sim. Mas tem o básico de conhecimento e se não sabe profundamente administrar o THC direito, vai no Full Spectrum, já tem ótimo resultado, não deu tanto resultado, mas dá para melhorar, encaminha para colega especialista também nessa área. Eu acho que isso não é demérito nenhum encaminhar. Exato. Então, assim, hoje a gente não tem uma sociedade brasileira de medicina. Eu acho isso muito importante. Falta. Isso, então, assim, eu vejo muitos cursos com pós-graduação reconhecido pelo MEC, mas não vale de nada hoje. Sim. Em relação à Associação Médica Brasileira, não tem nada... de posicionamento assim, nenhuma, não. Né? Então, assim, eu, quando me apresento, eu sou certificada internacional em medicina endocannabinoide pela Weekend e eu sou prescritora, então a minha prática clínica me agregou muito. Entendi. Mas eu não tenho título de nada, não posso ser considerada, até porque nem existe essa associação para gerar um título de alguma coisa. Acredito que estamos no caminho. Sim, está no caminho. Então, assim, para o médico que é recém-formado queira começar, esses cursos são importantes. E o perfil de paciente, então, são pacientes desde crianças, jovens, adultos e idosos, né? Exato. Você pega essa gama toda de pacientes, né? E assim, para prescrever cannabis, tem que gostar da consulta longa, tem que entrar dentro, né, pessoal? Tem que entrar dentro dos traumas da pessoa. Às vezes, eu até brinco, né? Porque tem dias que eu tô exausta e eu falo, vou pro jiu-jitsu. Aí meu marido olha pra mim e fala, não acredito. É tua fuga, né? Só que aonde eu vou... Descarrega as energias. Descarregar. Sim. Porque aí, às vezes, eu até comento, nossa, hoje foi muito tenso, né? Aconteceram algumas coisas, a gente ouve muita informação, muita bagagem de trauma, de tudo que acontece na vida da pessoa... E eu tô tentando melhorar esse filtro, mas é difícil. Não se abalar, não se preocupar. Chegou em casa, será como que tá? Então, eu fico assim. Então, eu preciso ter algum escape. Eu preciso fazer alguma coisa para lidar com isso daí da melhor maneira. E como é que está a questão da legislação em relação ao canabidiol? Em relação aos óleos, às gummies, às cápsulas intravaginais, tá legal. Tá bem estabelecida. Para fazer importação não é um trâmite muito difícil. Sim. Você tem que ter a receita médica, documento pessoal e comprovante de endereço. Com isso, você faz a autorização da Anvisa para fazer a importação dessa medicação. Pela farmácia, receitinha diferente. Pela associação, receita simples com outro tipo de autorização que eles dão. Me perdi aqui, me desculpa. Olha a cabeça da legislação. Da legislação. Não tem dificuldade nessa parte de compra de nada. Está bem estabelecido. O que a legislação atualmente está discutindo muito? Sim. Sobre as flores. Sobre a parte fumada, a parte vaporizada. E isso é uma coisa legal. É polêmico, mas é legal de falar. Bom, bora lá. O que muda do óleo para a planta vaporizada, inalada? Boa questionamento. Mecanismo de ação, tempo de ação. Então, o inalado, para quem está numa crise de dor absurda, para quem está numa crise de pânico absurda, em 1 a 3 minutos começa a fazer o efeito.
em 1h30 saiu do organismo, saiu os efeitos daquilo. Então, ele é um ótimo SOS. Até dia 20 de julho de 2023, do ano passado, era permitida a prescrição das flores, dos concentrados também. E essas flores, elas eram... Você sabia toda a procedência, como ela foi cuidada. Até flores, quando foi, desculpa? Até dia 20 de julho de 2023, ano passado. As flores ricas em CBD, nem THC tinha, ou se tinha era 0,2%, então a pessoa jamais vai atingir os efeitos psicotrópicos da maconha encontrada de forma ilegal. E não pode mais. Por quê? Porque é in natura. Entendi. Então, o que está rolando agora de legislação mesmo, em relação aos óleos, está tudo bem estabelecido. Eu não vejo dificuldade no meu trâmite do dia a dia ali de prescrição. Mas em relação a isso, é algo que está sendo discutido, porque aí agora veio lá a decisão de que pode plantar até não sei quantos pés. Então, está voltando isso à tona e pediram, se eu não me engano, há quase um mês atrás, para a Anvisa se posicionar em 6 meses como que ia ficar essa regulamentação. Então, vai passar por alguma mudança. Porém, minhas pacientes, 72 anos, com 8 diagnósticos diferentes que causam dor crônica, tá? Que já amputou o dedo do pé, que tem causa, assim, sabe? Aqueles casos que melhora tanto e que o vaporizado ajuda tanto e ela não pode mais. É complicado. Mas aí o que acontece? Recorre à ilegalidade. Recorre à ilegalidade. Então, isso tem que realmente ser pesado, até porque daí se recorre à ilegalidade, você não sabe a procedência, tem pesticida, às vezes aonde colocou mistura ali de outras outros tipos de outras né? substâncias. Então, assim, é uma pena. É algo que ainda tem muito tabu, mas que medicinalmente ajuda demais, demais. E eu tenho muitos pacientes que faziam uso e que usa tão pouquinho que o que comprou do ano passado tem até hoje, porque só usa na crise, não está usando para brincadeira. Então, eu tenho algumas que ainda tem e tem outras que já acabaram e fica, doutor, eu não tenho o que fazer, porque na hora da crise, o que resolve é isso. Entendi. E qual que é a estratégia que você utiliza para fidelizar esse paciente? Pelo que eu vi, então, ter um acompanhamento mais de perto nesse começo, até ajustar a dose, para daí, né? Exato. Eu costumo falar que eu viro a melhor amiga de todos os meus pacientes. É verdade. Eu viro a doutora lindinha, a doutora fofinha das minhas pacientes de 80, 90 anos. Mas eu amo essa intimidade, porque eu vou criando esse vínculo e a paciente idosa que não conseguiu se expressar nem um pouco na primeira consulta, às vezes na terceira, na quarta, está soltando o que ela passou na infância, e isso tudo faz parte do tratamento terapêutico mesmo dessa paciente. Então, eu costumo fazer umas terapias junto ali do meio, porque faz parte. Eu estou ali para ouvir, eu estou ali para acolher. 80%, 90% dos pacientes querem ser ouvidos. E o que eu mais ouço é, ai, doutora, que bom, você foi a única pessoa que ouviu o meu pulmão e ouvi te reclamando de dor no joelho, você me deu atenção. Eu falo, é isso, eu estou aqui para te dar atenção, né? E lá na clínica, você já nos citou aqui que você tem pilates, nutrição. O quanto que você acha que essas práticas complementares aí, com o que levam cuidado para o teu paciente, quanto que elas colaboram mesmo com o tratamento do teu paciente? Elas são fundamentais, porque o que eu falo para o paciente é, o remédio não é a cura de nada, o remédio é o combustível. Então, você põe o combustível no carro e você dirige até a academia, e você dirige até a sua físio e até a sua nutricionista, e você, com a medicação, vai sendo motivada para conseguir fazer essas outras coisas. Se você não fizer, você vai depender de remédio o resto da vida. E, às vezes, não vai ter a melhora que você precisa. E é muito legal que com a cannabis eu vejo isso, a disposição melhora demais. Então, a paciente que ainda tô com dor e tudo, mas eu tô querendo ir fazer físio, eu tô querendo ir lá me cuidar. Isso, a disposição para ir também e aderir até essas atividades, exatamente, né? Porque é necessário. Essa semana eu atendi uma paciente que olhou para mim e falou assim, incontinência urinária grave, doutora, falaram que eu não posso operar, o outro uro falou que eu posso operar, o outro uro falou que jamais eu devo operar, foi em 3. E o que falou que eu não posso operar, falou que não adianta nada a fisioterapia pélvica. Falou? Como que o uro faz isso? Sabe? E fala assim, você não pode operar, você não pode fazer isso, e o que você me propõe? Nada. Isso daí é progressivo, foi o que ele falou. E eu, no meu dia a dia... Ele não deu solução para o teu paciente, né? Eu, no meu dia a dia, vamos lá, vamos fazer isso de estratégia, vamos iniciar a fisioterapia pélvica, que na minha experiência eu vejo como isso transforma a vida de idoso que tem incontinência, ajuda muito. Pode ser que não fique 100%, mas consegue segurar um pouquinho até ir ao banheiro. Sim, até dar um pouco de qualidade. E a qualidade de vida é outra. Como que você não vai dar atenção para isso? Eu não tenho dor,
melhor, mas eu escapa meu xixi. Eu vejo isso aí como a falta da visão do ser humano como um ser biopsicossocial. Exatamente. De não ver só a doença que ele tem em si, mas enxergar que você levando já um pouco de conforto para esse paciente, ou um pouco de qualidade de vida, já é o suficiente para ele e tá ok. E eu passei na pele isso, né? Porque Sim, eu fiquei nos você passou hospitais, isso na eu ia pele, passando né? de mão de médico em médico e eu não era olhada como um ser humano completo. Cada um fazia uma parte. E aí parecia que eu era um quebra-cabeças. Até que eu olhei pro médico, graças a Deus que deu certo e cuidou de mim, eu olhei e falei, eu sou um ser humano completo. Você pode cuidar da minha nutrição, do meu mental, do meu intestino juntos? Ele falou, não, estamos juntos. E é isso que eu funcionou. vou dar um caso aqui que vai exemplificar muito bem como que a tua clínica e o teu tratamento colabora para um paciente. Imagina aquele paciente, aquela senhora trabalhadora, obesa, com dor lombar, lombalgia crônica. Às vezes com dor irradiada, com uma compressão de raiz nervosa ou não, aí está se entupindo de anti-inflamatório, se entupindo de tricíclico. Bota uma amitriptilina aí. E de corticoide. E corticoide, perfeito. E aí, quer dizer, ela está com a amitriptilina ganhando peso, certo? Com corticoide fazendo lipossubstituição, quer dizer, o músculo está virando gordura, a coluna vai ficando mais instável. O rinzinho vai pedindo O rim socorro. vai pedindo socorro, beleza. Aí ela chega para você inicia o acolhimento, põe ela. Olha para você ver como isso muda a vida do paciente. Você entra com medicamento com menos efeito colateral, que é o canabidiol, com mais fácil de adesão para ela, porque, vamos lá, para você tomar anti-inflamatório, ela vai ter que tomar 2 comprimidos por dia, pelo menos. Mais um tricíclico à noite. Esses pacientes tomam 9, 10 comprimidos. Exatamente, no né? mínimo. Às vezes esquece ou toma dose dobrada, enfim. Então você vai proporcionar um medicamento com mais adesão, de mais fácil manejo. Ele vai aderir ao tratamento, vai tirar esses outros medicamentos, quer dizer, vai perder peso, não sei o quê, e vai aderir na sua clínica com a nutricionista, com acompanhamento multidisciplinar. Porque assim, se você tomar um tricíclico, esquece. Você pode tomar água todo dia que você não vai emagrecer. A verdade é essa. Então, olha o quanto você leva. Aí você bota ele no Pilates para ganhar força na musculatura da coluna. Quer dizer, perdeu peso, fortaleceu a coluna e não está tendo efeito colateral com esses melhores medicamentos. Hábitos alimentares, né, Sim. e emocionais. Olha, perfeito. Olha, eu estou muito honrado de te ter aqui. Eu que tô. Nós estamos chegando no final do nosso programa e a gente tem um quadro final que é um bate-papo, um bate-volta, onde eu falo uma palavra e você me contrapõe, tá? Vamos lá, um hábito que você tem. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, que isso, hein? É forte, Ontem dura na recebi o primeiro queda. grauzinho no jiu-jitsu. Não é nada, mas felizona. Ah, que isso, que top. Uma música. Cruising. Cruising? É, eu não que consigo seria falar, o não. cruising? Escreve cruising. Ah, é uma música que vocês colocarem, todo mundo vai lembrar. Uma musiquinha é? mais antiga, assim, bem gostosa. Que bacana. Eu amo. O que te motiva, querida? Na minha vida pessoal, meu filho, minha família. No meu profissional, ver o resultado dos meus pacientes. E por tudo que você passou, todo o sofrimento que você teve, né? Eu acho que para você é mais gratificante ainda, porque você já teve do lado de paciente, você sofreu muito. Ave Maria. Você sabe o quanto você sofreu, então você vê a melhora do seu paciente, você deve te arremeter muita coisa do que você passou, Muito, né? muito. E tratar o meu paciente como eu não fui tratada. Né? Eu já tratava bem, mas depois do que aconteceu comigo, eu vou te falar que... Isso aí vai ficar para um segundo episódio. Tá Nós vamos. É Eu quero saber mais interessante, disso aí. Que você me contou um pouco da história, que eu acho que a gente vale a pena abordar um tema desse num episódio especial sobre diferente. Eu acho também. Família para você? Meu marido, meu filho, meus pais, Do seu sogro e sua sogra, né? Que Senhor amado, ofertaram tô lá. ainda cuidando do meu filho agora super bem. Olha aí. Mas eu não tenho o que falar em É relação à uma família. bênção, Eu né? realmente, do meu sogro e da minha sogra, eu ganhei outra família Olha de que verdade. bacana. E é muito importante para Demais. tudo que você tem hoje, né? O pessoal forma costuma que falar você- mal de sogra, mas ó, a minha sogra e meu sogro não tem que falar não. De pai, mãe, sogra e sogro também. Um hobby. Tempo de qualidade com meu marido. Gosto de fazer vários nadas. Gosto de ficar só conversando, gosto de ficar analisando o gráfico de investimentos e ficar Ela tem conversando. essa veia empreendedora, né? De Isso é ficar muito conversando legal. coisas bem... Bom, Passando tempo. deixa uma mensagem para o nosso público e você que é uma ex-aluna minha e que está aí já no dia a dia, esses alunos que estão um pouco perdidos aí e enxergam a medicina no canabinoide como um norte a ser seguido, deixa uma mensagem para o nosso público aí, para os pacientes, para os nossos ouvintes aí, fazendo um favor.
Bom, para quem tem interesse, né, na cannabis medicinal, tanto de paciente quanto de profissional, eu acredito que primeiro de tudo, respira e pensa se realmente não é aquele preconceito que a gente vem carregando da vida inteira, dos estigmas que a gente vem ouvindo, de tudo aquela bagagem que quem usa a planta é assim. E que hoje já é sabido que não é desse jeito. E o que eu vejo é a resistência de muitos pacientes em procurarem esse atendimento. E às vezes até passar da fase ideal, que a gente podia ter iniciado o tratamento e que a evolução ia ser muito mais linda. Mas eu esperei ficar ruim de vez para iniciar. Às vezes não esperar, né? Exato. Então, assim, se você paciente tem interesse, vem consultar. Não necessariamente você vai sair com uma receita de canabidiol na mão. Quem vai avaliar sou eu, e nem todo mundo vai ganhar essa receita, né? Então, a gente vai pesar na balança, a gente vai ver, eu vou explicar tudo o que acontece com o paciente, traz as dúvidas, realmente estude sobre o assunto, que pelo menos conhecer e entender e fazer a tentativa vale, principalmente com aqueles que a gente ama, né? Então, assim, crianças autistas, por exemplo, tomando risperidona, tomando quetiapina, coitando de idade, tomando, sabe, tantas medicações tarja preta e ainda assim tendo crises de agitação, ou ela tá boba, sonolenta, ou ela tá super agitada. Por que não incluir, né, o Por que canabidiol? não tentar uma alternativa que vem de uma planta, que é natural, que hoje a gente já vê como responde bem, sem efeitos colaterais, com muito estudo robusto em cima, né? Exato. Então, acho que é bem válido as pessoas olharem com esse olhar diferenciado. Para quem quer prescrever, procure conhecimento. Pode me procurar também. Tem vários alunos agora fazendo TCC sobre cannabis. Que legal! Ajudando na orientação. Puxa, fui que banca bacana. de TCC e foi Eu fico muito feliz legal. disso, sabe, pessoal? Porque ela foi minha aluna e ver um aluno assim prosperando é motivo para mim de muito orgulho. E ainda por cima de tudo que você falou de mim ainda, eu fiquei muito honrado. Então, estou muito feliz em ter te recebido aqui, viu? Eu também, prof. Isso é muito bacana, né? Muito Sim, obrigada. eu acho que os podcasts estão aí para isso, né? E esse podcast, como uma das causas dele é saúde e levar informação, eu acho que ele vai colaborar muito com o propósito dele, viu? Sim. Parabéns, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Isso faz com que as pessoas possam ouvir mais sobre o assunto. Quero agradecer também a doutora Giovana Galvão, que me indicou para você e que é minha médica também, que é minha professora, que é minha amiga, que eu amo de coração. Então, assim, vocês são exemplo. Muito obrigada por ter sido um professor tão maravilhoso. Obrigado. Tenho que citar mais um professor aqui que me inspirou muito também. Vai fazer eu chorar aqui. Eu sou meu... O Denis, geriatra, também é uma referência. Então, assim... Médico colega é paciente meu também. Vocês, eu fico até arrepiada de falar, mas vocês realmente, assim como alguns outros, me trouxeram uma consciência muito diferenciada para o olhar do paciente. Que bacana então, ver assim, isso, viu? A parte da clínica do Denis, que é muito legal também, eu fui 2 anos da Liga de Geriatria, então eu acompanhei aquela clínica crescer e eu falava, já pensou? E olha a minha clínica hoje, Sim, é multi já também. Enxergou nisso também. Exato, então assim... Ser professor diferenciado, que está ali não só para é isso daqui a matéria e é grosso com os outros, não, que é acolhedor, que explica, que faz você se apaixonar pela matéria. Que bom, eu fico muito honrado de escutar isso aí. E eu até vejo assim, tem faculdades que tem tendências, né? Sai muito pediatra, sai muito ginecologista, sai muito ortopedista, nada mais é do que a influência dos professores na nossa vida, né? É a área que é mais forte na universidade, né? Então, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo tempo. Volte mais, feliz, tá? E venha gravar as suas aulas aqui no nosso estúdio. Irei, estou fazendo curso, combinaremos. Bacana. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado, um papo bem esclarecedor. O propósito desse podcast é isso, é levar informação sobre saúde, sobre o negócio, empreendedorismo. E é isso aí, espero que tenham gostado. Não deixe de compartilhar esse link, ativar o sininho lá, seguir a gente nas nossas mídias sociais. Um abraço a todos.